Assim como a Jenna Rink, do filme De Repente 30, um dia eu acordei de manhã e eu tinha trintado. Bem-vindos ao Viajei na Maionese, eu sou o Tom, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é chegar aos 30 anos. Pois é, pra quem não sabe, recentemente eu completei 30 anos e na manhã seguinte a minha amiga me mandou uma mensagem perguntando como eu tava me sentindo. Ai, como você se sente chegando aos 30? Eu sinceramente tava assim, nada mudou, né? Ontem eu tinha 29, hoje eu tenho 30. É só mais um dia que passou. Mas com isso é claro que vem todas aquelas cobranças, coisas da nossa cabeça, pelo menos, coisas que a gente cria como na sociedade, com essa ideia de que cada idade representa alguma coisa específica, né? Mas na verdade cada idade ela acontece de forma diferente para as pessoas diferentes. O que é fazer 30 anos? Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, como eu me sinto. Separei alguns tópicozinhos aqui, e são tópicos que geralmente vêm quando o assunto 30 anos aparece. Então a gente vai discutir alguns estigmas sobre a idade dos 30 plus, ok? Eu sinceramente acho que o tempo tá passando muito rápido. Eu lembro de ontem mesmo ter 20 anos e do nada, realmente, eu me sinto mesmo como naquele filme que a menina tinha 13 e ela acorda com 30, né? E eu sei que é uma história cinematográfica ali naquela ocasião, mas não é à toa que eu coloquei o nome desse episódio De Repente 30, porque realmente eu me sinto como se fosse assim, como se eu tivesse acordado e eu tô com 30 anos agora. Provavelmente você que tá me ouvindo, independente da sua idade, você também se sente dessa maneira, né? Tipo, tô com essa idade e eu me sinto ainda muito mais jovem do que eu tenho essa idade, né? Ou não sei, às vezes de repente você tá cheio de dor nas costas já e se sente muito mais velho, mas eu acho que é muito relativo. Mas eu, sinceramente, eu me sinto como se eu tivesse 20 e pouquinhos anos, assim, sabe? Como se eu tivesse acabado de sair da minha adolescência, tivesse nos meus primeiros anos da minha, assim, jovem adultice. Porque, assim, tem muitas questões. São muitas questões que não foram respondidas ainda. E que eu nem sei se vão ser respondidas. Eu acho que a vida é muito sobre isso, né? Novas questões vão sempre surgindo e outras são respondidas. Eu às vezes me sinto perdido e eu acho que todo mundo tá um pouco perdido. Como não está perdido? Como você consegue se encaixar numa sociedade que a cada hora tá cobrando alguma coisa diferente, tá propondo alguma coisa diferente? É difícil, né? Você se encaixar num molde. Então, eu acho que quanto mais confortável você tá com estar fora desses moldes, melhor pra você é. Claro que é bom você saber se adaptar ali nas situações, mas eu acho que a gente não tem que se apegar a essa questão de que 20 representa isso, 30 isso, 40 isso. A minha mãe mesmo, por exemplo, ela já tá nos seus 60. Ela, sinceramente, às vezes eu acho que ela é mais animada do que eu. Eu acho que isso só faz a gente ficar inspirado mesmo, né? E sem contar que a gente sempre escuta as pessoas falando, né? Quanto mais velho, mais feliz a gente é. Eu acho que é porque quanto mais tempo a gente vive e entende a nós mesmos como pessoa, mais a gente entende do que a gente gosta, do que a gente não gosta e consegue ter mais do que a gente gosta e menos do que a gente não gosta, né? Então a gente consegue afastar aquelas coisas que a gente não quer e atrair coisas que a gente quer de propósito, né? E quando a gente tá meio que nos 20 ali na adolescência, quando a gente tem 15 anos, a gente tá testando e vendo as coisas e descobrindo as coisas. Quanto mais velho você vai ficando, mais conhecimento, mais sabedoria você tem, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Você ir vivendo, evoluindo e entendendo você como pessoa, entendendo o mundo. Eu acho que o ponto é esse, assim, é a gente tentar se aproximar mais das coisas que a gente entende e gosta. Por exemplo, quando eu era mais novo, nos meus 20 e pouquinhos, eu tinha muito essa mania de querer agradar as outras pessoas. Não que eu tenha me livrado completamente disso, eu sinto que ainda existe um pouco, mas diminuiu muito. Entre a adolescência e os 20 e poucos, tem essa necessidade de agradar. Eu não sei se tem a ver também com a cultura brasileira. Nós, brasileiros, a gente tem essa mania de ter um pouco de receio, de medo de falar não para não desagradar a outra pessoa. É uma coisa que até é cultural mesmo, sabe? Independente da idade mesmo. Quando a gente vai falar não, a gente arruma uma enrolação, tem que dar um monte de volta antes de falar não, porque se a pessoa te pergunta assim, por exemplo, vamos na festa comigo no final de semana? Aí você fala não. O que você vai achar que ela vai fazer? Ela vai ficar chateada com você. E eu acho que as outras culturas não tem muito essa questão. As pessoas vão mais direto ao não, não.
entendeu? A gente, em vez disso, a gente vai falar assim, ai, eu vou ver, eu vou falar que eu vou, mas depois vou acabar arrumando uma desculpa, né? Eu falar que eu vou só pra poder pensar logo numa desculpa, ou vou falar que eu vou pra agradar e depois eu mudo de ideia. Então eu acho que quanto mais você vive, né, mais você entende que você pode falar não com as pessoas, sim. E isso não deve afastar as pessoas de você. O máximo que pode acontecer é essa pessoa também aprender uma lição, né? No caso, eu falar não pra alguma coisa, se a pessoa ficar chateada comigo e a gente tiver uma relação saudável a ponto de poder conversar sobre qualquer coisa que chateia a gente, que eu acho que o ponto de uma boa relação é você poder conversar a respeito dessas coisas, a pessoa iria chegar pra você e falar, olha, eu não gostei daquela forma que você falou não comigo. E você fala, olha, me desculpa, mas eu realmente não tava afim de ir, entendeu? Então eu acho que falar não é uma coisa que a gente tem que aprender na nossa vida, independente da idade, se é 20, 30, 40, 50, 60. Se você tem 60 anos e ainda não sabe, comece, porque isso vai liberar espaço pra você na sua vida, vai liberar espaço para as coisas que você realmente quer fazer e não pra agradar outras pessoas. E eu acho que isso traz o próximo tópico que eu queria falar, que é que você já sabe muita coisa quando você tem 30 anos. Você sabe de tudo quando você tem 30 anos. Porque tem muito essa ideia de que a pessoa, quando ela chega aos 30, ela já tá casada, ela já tem filhos, ela já tem uma casa própria, ela tem a profissão dela, dos sonhos, já tá encaminhando pra a vida dela pra poder se aposentar, né? Mas, assim, pelo menos essa não é a minha realidade. Se você tem esse privilégio, me mande mensagens e me fale aqui. Assim, olha, eu sei, eu tenho 30 anos, eu sei muita coisa, eu sei quase tudo já. E é isso, 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 isso. E mesmo que a pessoa vier falar pra mim, vai ser o ponto de vista e a experiência da vida dela, que é uma experiência que eu não vivi. Então, cada um tem a sua experiência. Admiro muito quem tem, quem sabe já o que quer fazer pro resto da vida. Mas olha só como as coisas mudam também. Tão rápido, as mudanças estão acontecendo nesse. Por exemplo, se essa pessoa aqui já sabe o que ela quer da vida, pro resto da vida dela, como profissão ou o que seja, se essa pessoa já soubesse o que ela quer da vida há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, olha só o tanto de coisa que aconteceu nesse meio tempo. Olha o tanto de profissão que está sendo descontinuado agora por conta das tecnologias, do AI, por conta de todas essas mudanças no mundo mesmo, né? Então, assim, são outras coisas, outros tempos, as coisas vão mudando, vão evoluindo. E você imagina a pessoa que sabia há 10 ou 20 anos atrás o que ela queria exatamente, e agora ela poderia estar se reencantando com uma nova profissão que surgiu, que nem existia. Entendeu? Eu, por exemplo, agora tô gravando esse podcast. Há 20 anos atrás, se eu quisesse estar conversando com as pessoas assim, eu teria que estar trabalhando na rádio. Eu tô dentro de casa. Então, assim, é uma coisa que muda. Eu acho que isso em vez de desesperar a gente, eu acho que a gente tem que tentar se confortar. Porque eu confesso que eu fiquei um pouco assim surtado quando o AI começou a aparecer. Eu, como fotógrafo, fiquei um pouco assim, meu Deus, vai roubar tudo, né? Mas se a gente for ficar pensando assim, a gente não vai fazer nada. Então, vamos fazendo e vamos tentar se unir, né, com essas evoluções, com essas tecnologias e tentar usar elas a nosso favor. Quem aí já não usa o chat GPT por uma ajudinha na internet? É olhar o lado bom pra seguir, porque se a gente ficar olhando só o lado ruim das coisas, a gente vai surtar a cabecinha, né? E a gente não quer isso. Então, eu acho que não tem uma receita mágica de tipo, vai, você precisa tá com a sua carreira já formada, tá casado, ter filhos, etc, etc. É o que funciona pra você. O próximo tópico que eu coloquei aqui é relacionamentos. Eu acho que se você for parar pra pensar em relacionamentos, a ideia de você ter um relacionamento, tanto de amizade quanto um relacionamento amoroso, é de você ter uma boa relação. Você não quer ter uma má relação. Pra que você quer trazer uma pessoa pra sua vida pra ela complicar a sua vida? Só se você quiser ter um desafio extra, né? De como se já não bastasse os desafios que o mundo nos oferece. Eu acredito que aos 30 anos é legal, é bacana você ter um entendimento ali das pessoas que fazem bem pra você e que fazem mal pra você. Depende muito de um trabalho de amor próprio também, de você entender o que você merece e o que você não merece, né? Ai. Mas eu acredito que quanto mais velho você vai ficando, mais você entende e consegue ver se aquela relação ela é mais positiva ou é mais negativa. E aí você sabe, você quer realmente passar por aquele estresse todos os dias. A gente precisa buscar alguém que faz a gente se sentir
leve. E essa pessoa existe. Eu não acho que tem essa questão de tipo, ai, é a metade da laranja e blá blá blá. Não, eu acredito que cada pessoa, ela é compatível com várias outras pessoas. Você imagina, com o mundo, com bilhões de pessoas. Você é compatível com uma só? Eu acho que não, eu acho que tem várias. E você vai encontrar com elas ao longo da sua vida. Bom, cabe a você, dependendo do momento que você tá, entrar ou não numa relação, vai funcionar ou não vai. Mas isso tudo vai te servir como experiência, como aprendizado. E acho que no final das contas, o saldo vai ser positivo. Porque se você entra numa relação tóxica, por exemplo, e você sai dessa relação tóxica, você saiu com algum aprendizado. Relacionamento, quando me vem a ideia de 30 anos e relacionamento, quando põe um do lado do outro, me vem essa ideia de você buscar algo que te faça bem. E com isso eu trago o tópico terapia. Façam terapia, meu povo. Eu sei que, infelizmente, a terapia ela não é tão acessível atualmente, mas cada vez mais ela tá ficando mais acessível, porque as pessoas entendem a necessidade. Eu já passei por 2 processos terapêuticos com 2 terapeutas diferentes. E ambos foram incríveis, porque em ambos eu tive descobertas incríveis sobre mim. Se você não faz terapia, se você tiver a oportunidade de fazer terapia, se você não tá fazendo porque você tem condição e não quer, vá e faça. Execute esse privilégio que você tem. Eu acho que mesmo que você não tenha condição, se você puder escutar, ler a respeito, ou seguir páginas, né, na internet que falam de assuntos de saúde mental, ouvir podcasts que falam de saúde mental, eu acho que isso ajuda muito. A terapia não é uma coisa que você faz por alguns meses e depois você curou a sua vida pra sempre. Pronto, você conseguiu as respostas universais pra tudo. Não, não é assim. E eu acho que a terapia, é muito bom você ter ela ao longo da sua vida, porque ela vai te ajudar em momentos diferentes e sempre que a gente encontra um conflito que a gente não consegue responder e que aquele conflito deixa a gente agoniado, eu acho que é muito bom você ter um profissional te ajudando ali com aquilo. Não que o profissional tenha todas as respostas, mas ele sabe te tirar ali das vezes de fundo do poço. Então eu acho que vale muito a pena. Então eu recomendo terapia, se puder fazer. Esse tópico de saúde mental, na verdade, ele abrange muitas outras coisas, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer também e nos ajuda. Ouvir podcasts. Eu, sempre que eu me sinto ali um pouco, né, sozinho, às vezes eu tô a fim de ouvir alguma coisa diferente, como se tivesse uma pessoa ali conversando com você, eu vou ir pra um podcast. Eu escuto bastante podcasts sobre saúde mental, bastante podcasts sobre cultura pop, podcasts de gente falando ali na água nada, porque às vezes é o que você tá querendo, né? Depende muito da vibe que você tá. E eu acho que o podcast ajuda muito, porque traz uma visão diferenciada, né? Assim como você tá me ouvindo agora, trazendo meu ponto de vista aqui sobre algumas coisas. Isso talvez faça você pensar, refletir sobre algumas coisas. E o podcast, ele já me fez muito refletir sobre várias coisas da minha vida. Tem assuntos que eu já ouvi em podcast e levei pra terapia. Podcast é uma coisa boa nessa lista de bem-estar, de se sentir bem em saúde mental. Outra coisa é você fazer exercícios físicos. Eu li esses dias que a partir dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular de forma natural. Então a gente precisa correr atrás para que eles fiquem ali. E para isso a gente precisa se exercitar, se mover, dar os nossos passos diários, ir pra academia, se for possível. Eu conversando com uma amiga, a academia não funciona pra ela não gosta, mas que o ideal é você encontrar alguma coisa que funcione pra você, porque a gente precisa se movimentar. A gente não pode ficar parado, sedentário e acho que quanto mais velho, mais isso impacta a nossa vida. Então, eu comecei a malhar tem mais ou menos uns 3 anos, né? A ideia ali, quando eu comecei a malhar, era tipo assim, eu vou ser um grande gostoso. E o shape não veio. Eu, por ter uma dieta pescatariana, né, eu não como carne vermelha, é mais difícil pra mim obter proteína. Eu sei que tem outras fontes, outras formas, enfim. Dei ali o botão na minha cabeça. Eu falei assim, a minha ideia agora é malhar pra eu ficar saudável, pra eu conseguir manter esses músculos, né? Pra não perder o pouco que eu já tenho. A ideia do exercício é você pensar na sua saúde. No ponto maior ali é você estar saudável. Uma forma muito boa de você trabalhar na sua saúde, tanto física quanto mental, porque ele vai liberar hormoninhos ali na sua mente, nas suas ideias, que vão te ajudar. Vamos usar esse milagre que é o nosso corpo pra se exercitar. Bora se exercitar.
Próximo tópico é a temida calvície, que eu sou vítima dela. Ela chegou para mim, de repente calvo. Eu era muito mais jovem do que 30 anos. Eu tinha 24 anos quando eu descobri que eu estava sendo vítima da calvície. Eu tenho a impressão que a calvície, ela tá chegando mais cedo pras pessoas, né? Eu não sei se é porque ela chegou mais cedo pra mim, mas a gente vê meme agora, todo tempo, sobre calvície. Eu sempre gostei muito do meu cabelo. Quando eu era adolescente, eu passei pela minha fase emo. Tinha meu cabelo grande, com franja. E depois disso, descolori o meu cabelo por várias vezes. Talvez tenha sido isso que trouxe a calvície mais cedo pra mim. Mas o que eu sei é que é genético também. É uma coisa que não tem muita causa, assim, explicada. O que eu sei sobre a calvície é que ela chegou pra mim. Eu vi que tem 3 caminhos que você pode seguir. Ou você aceita, ou você procura um tratamento, né, pra sua calvície, ou você disfarça, usa peruca, o que for, né. Então eu tô entre 2, porque às vezes eu uso meu bonezinho pra dar uma disfarçada. Geralmente, quando eu raspo, eu não uso boné. Então eu meio que aceitei, assim. Peguei e falei, quer saber? Eu não vou ficar tomando um monte de remédio pra eu poder ter meu cabelo de volta. Eu vou aceitar a minha carequice mesmo. E eu vou fazer disso a minha beleza. Então, eu aceitei ser careca, tá? Por enquanto é isso. Se alguém tiver aí, quiser patrocinar um tratamento, um implante capilar, de repente a gente pode estar aceitando, viu? Quem sabe? Mas a calvície é real. Ela veio pra mim. Espero que ela não tenha chegado pra você ainda. E o último tópico que eu trouxe hoje, mas não menos importante, é amizade. A percepção que eu tenho é que quanto mais novo a gente é, mais amigos a gente tem. Quanto mais velho a gente é, menos amigos a gente tem. Mas é porque eu acho que quando a gente é muito novo, a gente chama qualquer pessoa de amigo, né? Várias pessoas de amigo. Mas a gente vai ficando mais velho e a gente vê que a gente tem, na verdade, verdadeiros amigos. E esses não são muitos. Eu acho que o tempo faz a gente realizar quem são essas pessoas. Quem são os amigos de verdade. E tem também essa questão da disponibilidade, né? Tem muitos amigos que acabam... que a gente tem uma amizade muito boa, mas que acabam ficando pra trás por circunstâncias da vida. Quando a gente é muito novinho e tá na época da escola, né, e não trabalha, é só escola, todos os dias a gente lida com várias pessoas ali na nossa mesma faixa etária. E tem um tempo que a gente pode usar pra investir naquelas amizades fora da escola. A vida vai trazendo prioridades pra nós, coisas que a gente precisa resolver e fazer. E aí só sobrevive os amigos que realmente eram pra ter ficado ali. A vida é como se fosse uma grande peneira. E ali você tem todos os seus amigos e eles vão sendo peneirados. E os que realmente deveriam ficar, né? O que era pra ficar, ficou. E aí você aperta e agarra muito bem a eles. Porque se eles ficaram e passaram por todas essas fases e continuam sendo seus amigos, eles precisam ser muito valorizados. Eu acho que a amizade é uma porta que tá sempre aberta. Vão ter novas pessoas que vão cruzar nossos caminhos. Vão ter novos amigos que vão chegar pra essa peneira. Eu acho que essa alusão da peneira faz muito sentido. Não só de amizade, mas todas as pessoas, todos os relacionamentos da nossa vida, né? Este foi o episódio de hoje. Eu já tô com a minha garganta até falhando de tanto falar. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. A opinião de vocês. Comentem aqui. Se você não avaliou o podcast ainda e você chegou até aqui, neste momento, segue o podcast e dá 5 estrelinhas. Porque isso ajuda ao podcast ser entregue pra outras pessoas. Me mandem sugestões de tópicos que vocês gostariam de ouvir. O e-mail do podcast está né? Tem lá no Spotify ou onde você estiver ouvindo. Tem uma abinha que você clica e lá fala o e-mail que vocês podem mandar. Mas podem mandar também no Instagram, viu? E comentários, feedbacks, o que vocês acharam. Se eu esqueci de alguma coisa, se vocês concordam comigo, se você acha que eu sou maluco. Me dê uma luz, falem comigo, não deixa eu falar sozinho. E é isso, meus queridos. Vamos embalar este episódio e eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo!